Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. 8 a 10. 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 ao 10. Segundo Reis, capítulo 4. Ó Espírito Santo de Deus, mais uma vez, nós nos rendemos ao poder, à graça do nosso Deus e à tua autoridade na terra como templo teu. Pedimos que fale através da palavra, nos dando sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, uma das costumes no tempo de Israel, naquela época, era ser hospitaleiro. Era uma honra receber uma pessoa em sua casa, um viajante, e cuidar dessa pessoa, dar uma refeição, oferecer um lugar para dormir. E era um contexto bem diferenciado do nosso, porque naquela época não tinha, hoje no nosso contexto, pensão, hotel, né? Como hoje nós temos, você caminha, está de Belo Horizonte para qualquer cidade que você for, você encontra hotel, você encontra antigo chamado pensão, e por aí afora. Então, naquela época, era honra poder cuidar. A hospitalidade, ela fazia parte da cultura do povo de Israel. E a gente vê no caso dessa mulher aqui. E nessa noite, irmãos, eu quero falar um pouquinho da importância de nós participarmos na vida das pessoas. Como é importante a gente participar também na vida das pessoas no contexto e participar, né, na vida da igreja dentro desse contexto. Então eu chamei isso de processo. E eu quero falar em dois ângulos, aliás, mencionar um e no outro, que é o caso nosso aqui, né, o que é processo. Então vamos na origem da palavra. Processo é um conjunto sequencial de atividades. Processo é um conjunto sequencial de atividades. Várias coisas que você tem que fazer, ou chamadas também etapa, ou atos, né, que relacionam para atingir um objetivo comum. Então, você quer fazer algo, tem um processo. Por exemplo, vamos fazer um bolo de fubá. Hoje, Masterchef, aqui na igreja, na mensagem.
bolo de fubá. Vamos ver aí, as irmãs estão mais afiadas. Quais são os ingredientes? Para, vocês estão me deixando louco. Um falou uma coisa do outro, né? Então, vamos para sequência. Vamos uma pessoa só falando para mim. Uma pessoa que está acostumada a fazer o bolo de fubá. Neide, vai lá, Neide. Fubá. Ovo. Poial. Tá pronto o bolo, gente? Tem certeza? Então, para fazer o bolo, existe o quê? Um processo. Não é? Um processo. Aí ela não vai falar o processo, não, que ela vai dar dica para vocês. Aí vocês não vão comprar mais bolo na mão dela, não vão pedir para fazer o bolo. Brincadeira, né? Então, vem o processo. Não é? Você vai fazer um arroz. Você usa arroz, obviamente, usa água, usa tempero e óleo, certo? Mas para a execução existe então, é um conjunto sequencial de atividades, etapas ou atos que se relacionam para atingir um objetivo comum, ou um objetivo que quer, resultando em um produto ou serviço específico, né? Então, pode ter diversas finalidades, como avanço em projeto, em produção e etc. E também há outra explicação para a questão jurídica, né? Processo é um conjunto de atos encadeados que visam a tutela de um direito, garantindo a solução de um conflito. Então, você tem um direito, você procura o doutor fulano, ou doutora fulano, e ela vai te explicar que realmente você tem um direito, né? E, mediante a um código civil, ou outros tipos de código, para mencionar todos aqui, né? Vai se fazer uma petição ao juiz. Fazendo essa petição, o juiz dá uma vista, abre vista para ele, ele fala, e então abre-se um processo, né, para chegar à finalidade que queremos. Muito bem. Dito isso, entendeu, irmãos? Entendeu nada, né? Do último, não entendeu nada. Deu para entender, brincadeira, né? Dito isso, vamos analisar a importância do processo no andamento da igreja. Né? Só para discernir, eu coloquei em duas partes aqui, A e B, a igreja institucional e a igreja corpo de Cristo. Então, na igreja institucional, que é sem fins lucrativos, ela precisa de uma diretoria, ela precisa de pessoas em diversas áreas, como limpeza, reparo e etc. Né? Para termos energia, que alguém trabalhou nela. Tem que limpar o templo, tem que limpar o banheiro. Já pensou assim, entrar dentro do banheiro? Né? Eu falo que banheiro tem que ser o lugar mais limpo da casa. Não é verdade? Ser mais limpo, porque já faz sujeira mesmo, então tem que ser mais limpo. Né? Então, essa igreja institucional, ela requer, ela não paga imposto de renda, mas ela paga taxa. Então, nós pagamos taxa de água, taxa de luz, né? Pagamos telefone, internet, né? E taxa de lixo, as outras associações pagam outra coisa, né? A igreja não paga algum tipo de taxa, não. Então, é por aí, tá certo? Então, essa é a igreja institucional. A igreja como corpo de Cristo,
que é a que mais nos interessa aqui nessa noite, né? Ele disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Então, a igreja de Cristo, esse corpo de Cristo, Deus instituiu para ela, para a igreja, pastores, certo? Certo ou não? Mas agora nós estamos em um culto. E eu acabei de bater bateria, e fui no violão, toquei, e no teclado também. O cara é do multiverso, né? The Flash, do multiverso. Correndo para lá e para cá. Porque, na verdade, sou o pastor presente e o pastor do multiverso. Do outro lado. Fazendo tudo. É isso que aconteceu, gente? Não. Né? Tivemos um louvor. Antes do louvor, o que foi feito aqui na igreja? Antes de começar o culto hoje. Teve que abrir igreja. Aí você chegou, está lá os homens e as mulheres de preto, para fazer no filme, né? Homens de preto, terno, né? Estão lá os diáconos, certo? Os diáconos, né? Estão ali para te ajudar, para te dar alguma informação que eles sabem sobre determinadas situações. Por isso que existe um processo. E por ter um processo, é muito interessante que os diáconos venham se inteirar, né, das atividades da igreja. Você já pensou nisso, diácono? Que estão aqui. Já pensou alguma vez? Você sabe como que é a liturgia? Você sabe quais os cultos na semana? Você sabe qual alguma festa que tem? Você já pensou nesse interesse? Porque o visitante vai chegar aqui. Tem uma festividade na igreja? Uai, não estou sabendo não, menino. Ficaria muito sem graça se você falasse isso, não é? Olha bem o que acontece, não é? Então, assim, o diácono. Depois do diácono, aí veio o quê? A abertura. Um pastor, um irmão, necessariamente só um pastor, para poder fazer a abertura do trabalho, né? Com a leitura bíblica e etc. E aí depois entramos no louvor. O louvor, pessoas fazendo parte do louvor. Para ver se a turma do louvor está limpando, né? Por isso que eu passei o dedo. Então, no processo, a turma do louvor deve cuidar dos instrumentos, né? Como quem limpa a igreja, deve cuidar também das cadeiras, para a gente não sair com a nossa calça com cor diferente do que entramos. Então, tudo é um processo, tudo faz parte, não é? Então, louvor. Aí também, na hora que o louvor começa, de repente começa outra coisa. O que é? A dança. Vem a dança, né? Para o Senhor, expressão corporal para o Senhor, de louvor e de adoração, não é verdade? E nós temos, depois, na hora do ofertório, entra quem? Hein? Os diáconos, com o mascote deles, para poder carregar o gasofilácio. O jeito. Não é? Nós temos no corpo de Cristo, né, uma liderança de casais, certo? Nós temos liderança de mulheres, ok? Nós temos liderança de homens, né? Nós temos liderança de jovens, nós temos liderança de crianças,
Nós temos liderança de EBC, Escola Bíblica de Capacitação, certo? Nós temos líderes discipuladores, hoje na igreja. Nós temos pessoas dizimando e ofertando, né? Nós temos pessoas visitando e cuidando, né, de outras pessoas. Vocês estão percebendo como que funciona um culto? E além disso ainda nem mencionei outras coisas que acontecem na igreja, né? Como os eventos de Confes, o acampamento das princesas. Então, como que a igreja move de muitas ou múltiplas maneiras, isso é um processo. Então, ninguém trabalha sozinho. E o que eu estou querendo trazer para nós aqui é o quão importante é a sua vida nessa comunidade, mais do que ofertar, mais do que dizimar, é participar no corpo de Cristo de multiformas, multimaneira. Eu até esqueci de mencionar o copo d'água que chega aqui. Sabe? Eu esqueci de mencionar a liderança da oração na sexta-feira. Mas lembrei. Porque ficou falando aí, eu falei, eu tenho que lembrar. Entendeu? Então, gente, quanto nós somos importantes numa comunidade, não somos indispensáveis. Até o seu dízimo é importante, a sua oferta é importante. Tem gente que Deus levanta para e prospera de uma determinada forma, para dizimar, para ofertar, até em momentos mais delicados da igreja. É importante. É importante daqui a pouco, como parte de tudo isso, na hora que terminar o culto, você ir na cantina e comer um cachorro quente para ajudar a turma que vai trabalhar no orfanato. Entendeu? Tudo isso é importante. E às vezes a gente não imagina o quão é importante uma atitude nossa como cristão. Vamos agora, falando essas coisas, indo ao texto. E depois nós vamos ler alguns textos bíblicos. Eliseu passava ali por Sunem, ele andava muito, as pessoas andavam muito para poder cumprir a obra, gente. A pessoa fala assim, naquela época ninguém tinha... Gente, a gente não pode ser radical e no contexto. Você acha que se tivesse um carro naquela época, Eliseu chamava o Uber e ia? Claro que ia. Não tinha Uber, né? Nem o camelo vinha, né? Então, assim, é o contexto da época, né? Então, assim, andava muito. Mas, assim, o tempo também era diferente em relação ao tempo de hoje. E aí, ela convidou Eliseu para poder o quê? Rangar, comer, almoçar. E Eliseu gostou tanto daquela comida, que falou assim, próxima vez eu vou parar ali naquela pensão. O negócio ali é bom, né? E disse que Eliseu sempre parava lá, né? E ela falou, marido, este homem é um homem de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Você poder ouvir isso, que você é um homem, uma mulher de Deus. Olha que coisa maravilhosa você também ter discernimento para identificar um homem e uma mulher de Deus. E hoje precisa de muito discernimento.
É ou não é, gente? Precisa de muito discernimento, porque se eu tenho 53 anos de vida cristã, o que a gente vê hoje, a gente via lá atrás também, viu, irmãos? Via, sabe? Aqueles camaradas, mulheres muito mansos, que gostam de aproveitar da bondade evangélica, né? Para comer, para beber, entendeu? Sempre aproveitando uma oportunidade. Hoje aproveito mais, eu vou alugar um barracão, alguma coisa, na casa de um pastor, na casa do evangélico, os evangélicos é bobo, eu dou o cano neles e fica por isso mesmo. E às vezes chega para assim, eu também sou evangélico, eu gosto muito, eu estou desviado. Ah, vagabundo, vai para outro lugar, está desviado, coisa nenhuma, é vagabundo, né? Vem com conversa fiada, não é? Então, irmãos, ela diz para o marido, vamos fazer algo por ele. A Bíblia diz que aquela mulher, ela era o quê? Rica. Ela era rica. Mas era generosa. Irmão Zé Geraldo aqui mencionou um homem rico, mas avarento. Quem era? Nabal. Contraste em relação àquele homem. Não é verdade? Porque um homem de Deus, profeta, pediu, né? Ajuda para Nabal, e falou, quem é Davi, quem é Jessé, sei lá, conhece esse vagabundo, não vou dar nada para ele, não sei o que e tal, tá? Então, aquela mulher abriu o coração, e ela, no seu ato, estava cooperando com a vontade de Deus. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque eu senti muita vontade de pregar essa palavra, de trazer. Pode estar acontecendo com você, pode também estar acontecendo comigo, em razão de muitas decepções, em razão de muitas pessoas que aproveitam da nossa boa vontade, nós fechamos o nosso coração para a obra de Deus. Há muita gente que ofertava e dizimava, falou, não vou ofertar, não vou dizimar, pastor ladrão, roubando a igreja, eu não vou dar o meu dinheiro ali não. Eu ouvi isso muitas vezes no meu tempo solteiro em casa, irmãos. Eu era criticado na minha família, por causa disso, já naquela época. Então, existem muitas pessoas também, hoje, que aproveitam muito da situação. E como aproveita? Tem coisas que a gente não pode nem contar aqui publicamente, não convém, poder pode, mas não convém contar. Porque você iria se escandalizar muito mais. Mas a questão é a visão. E aquela atitude, o processo daquela mulher, ela falou, marido, ele é homem de Deus, vamos fazer aqui para ele o quê? Um quarto. Vamos pôr uma esteira no chão para ele dormir. Uma mesa. O homem ficou com o gabinete pastoral completo. Né? Gabinete pastoral completo, com até cama, para tirar uma pestana depois do almoço e seguir caminho dele. Não é? Irmãos, olha a importância daquela mulher, ela foi mencionada aqui, não é porque ela era rica, não. Concorda comigo? Porque senão Jesus não iria mencionar aquela viúva pobre da oferta, é ou não é? Tem nada a ver com status de riqueza, não é? Mas até melhor mencionar o rico, porque muitas vezes as pessoas que têm muito têm dificuldade de dar. Tem gente aqui que lidar com pessoas que têm dinheiro para dar com pau. 100 mil reais para eles é como tirar uma nota de 10, entendeu? Fica lá em casa.
como tirar uma nota de 10 do nosso bolso. Então, irmãos, desculpa, irmãos, é porque Laurinha está com febre, né? E a hora fica apavorada, meu Deus, ligar para a Carla, né? Mas, então, irmãos, veja bem, a visão daquela mulher e o quanto ajudou nesse processo da obra de Deus. Vamos imaginar, eu quero levar a mente dos irmãos, colocar os irmãos numa situação para entender a sua importância no reino. Não é só em termos de igreja, no reino. Se aquela mulher que tinha condição não investisse na vida de Eliseu, claro que Deus poderia e tem poder para isso, para abrir outra porta, mas o quanto que ela ajudou, né? O quanto que ela ajudou. Talvez onde Eliseu iria ter uma boa refeição, ia ter um quarto como aquele. E ela fez isso, irmãos, com alguma intenção? Não. Ou sim? Ou sim? Eu acho que sim. Agora deu um nó na cabeça suas. Com uma intenção, irmão, de agradar a Deus. Ela falou, eu vejo que ele é um homem de Deus. Entendeu? E ela investiu. E se você, qual é a sua visão hoje? E não estou falando de sua riqueza financeira. Você tem uma visão para com a igreja onde você está, seja aqui em Ribeirão de Abreu, você que está ouvindo essa mensagem ou vai ouvir, você tem uma visão da sua igreja? Qual o investimento que você faz para a igreja? E eu não estou falando aqui meramente de um investimento financeiro, não. O que eu estou dizendo é que Deus, nesta noite, está falando para a pessoa que fechou o seu coração e que está na hora de abrir o coração e investir na obra de Deus com tudo que nós temos. Eu sei que tem hora que é difícil, irmãos. Há uns 2 anos atrás, eu disse para mim, está na hora de eu parar. Não aguento mais. Muita pressão. Comecei a ver como que eu poderia, através desse processo, descompatibilizar as igrejas, veredas, cada um pegar o seu caminho, porque não sei se os pastores seguiriam mais ou menos uma mesma linha minha e tal, só ficar aqui e caminhar. E quando eu estava pensando nisso, analisando essas coisas, irmãos, Deus falou comigo, não. Ainda não. Ainda não. Só faltou Deus falar assim, você falou que é velho, mas funciona, então você tem que funcionar. Né? Ainda não. Você não vai abrir mão dos pastores. Ainda não. E Deus então falou assim, o que vou fazer? Deus então começou a colocar no meu coração aquilo que eu tinha que fazer. Porque a gente chega numa idade, irmãos, e você imagina isso, está aí o pastor Cupertino, ele pode falar isso que eu estou falando. A gente conversa. É óbvio que não temos o pique de anteriormente. Nem monte de coberta hoje nós não estamos conseguindo subir. Mas o Senhor é que restaura a nossa força. Então, irmãos, essa palavra que eu coloquei aqui como um processo eu te mostrei que a igreja, para funcionar, precisa de determinadas coisas. Sabe, irmãos, eu cheguei em alguns momentos da minha vida, aqui mesmo, no Ribeiro, quando a gente tinha problema com louvor, gente com uma vontade para tocar, eu sei todas as posições de violão, irmãos. Eu estudei violão clássico por 6 meses. Só não dei sequência. Por falta de responsabilidade, sei lá. Né? Mas,
Eu falei, Deus, se eu soubesse tocar violão, eu não ia depender de ninguém para tocar. Eu ia lá na frente e faria louvor, Senhor, se eu me desse uma voz. Olha para você ver o que a gente pensa. Mas é porque a gente fica, sabe? Quando eu vejo algumas coisas aqui na igreja que outras pessoas têm que fazer, eu faço assim, dá vontade de ir lá e atropelando e passando na frente. Mas aí Deus vai mostrando para a gente. Por isso que é importante. Nós temos na igreja muitas pessoas talentosas, ricas. Ricas. Aquela mulher era o quê, irmãos? E você? É pobre de quê? Talvez você tenha uma pobreza na sua vida, mas você é rico. Qual a riqueza que Deus tem dado à sua vida? A qual você pode contribuir para o reino nesse processo. O processo de ganhar almas para o Senhor. O processo de buscar pessoas que estão desanimadas, fracas. O processo de amparar pessoas doentes. Não, isso é trabalho do pastor. Algumas culturas que o pastor não pode trabalhar fora, e ali eles falam, não, pastor, isso é problema seu. E aí a igreja fica como um peso nas costas do pastor. Mas, na verdade, o que Deus quer é que todos se envolvam, que todos tenham a sua participação. Quando Deus fala para Isaías, Isaías, quem enviarei? Quem irá por nós? Ele fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ele se sentiu despreparado, o Senhor tocou na boca dele, ele se sentiu pecador, o Senhor transformou a vida dele. Mas a questão, irmãos, que nós muitas vezes queremos estar no processo, sim, mas a nossa maneira. Nós somos arrogantes. Nós somos atrevidos. Nós somos prepotentes. Nós muitas vezes achamos que sabemos mais do que os outros. Nós também não damos oportunidade para os outros, porque achamos que sabemos mais. Não confiamos nas pessoas que estão ao nosso lado, delegando para fazer, ou ouvindo a pessoa. Eu me lembro uma vez, irmãos, de uma determinada situação, fazia parte daquele lugar, e a gente tinha saído para fazer um evangelismo no lugar de ônibus, e eu sugeri a rota para o ônibus passar, iria me beneficiar sim, a rota iria me beneficiar, mas era a melhor rota. A melhor rota. Simplesmente o pastor chegou para mim e falou assim, eu te pedi a sua opinião? O burrinho abaixou a orelha dele assim, ó, e o rabinho entre as pernas. Sabe? Nesse dia eu só paguei mico. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Ainda bem que o evangelismo, Deus abençoa, oramos por uma pessoa, o braço dela esticou, sabe? Mas assim, 12 pessoas conversando, eu fui conversando e tal, eu conversando sobre roupa, eu fui brincar assim, ele estava falando sério, o cara falando só de Calvin Klein e não sei o quê, e eu no, como é que chamava aquele shopping antigamente aqui no estádio? Aquele shopping Brasília, né? Nova Brasília. Eu falei, meu Deus, só tem mal hoje, puxa vida. Sabe? Então, assim, às vezes nós somos isso, irmãos. Às vezes nós tiramos as pessoas do processo que elas estão, e às vezes as pessoas não querem caminhar conosco por causa de nós. Porque também, né, nós, e eu estou falando de todos nós, tá? Às vezes não sabemos comunicar, não sabemos falar. Irmãos, é preciso, dentro do processo, ter uma visão divina. Uma visão de Deus para tudo.
servindo ou liderando. É preciso, porque senão não caminha. Se cada diácono na igreja achar que pode fazer o que quer, já era, né? Se os pastores também achar que vai fazer o que quer, já era. E assim vai. Se o líder acha também que ele manda na vida das pessoas, que as coisas têm que ser como quer, não, desse jeito não, eu quero assim, já era. É um processo que participa. Irmãos, vamos voltar ao bolo de fubá. O fubá vai falar assim para a maisena. Você viu minha importância? Só 2 colherzinhas. Sua. Aí eu, ó, estou de montão. Vou misturar o sangue de mim aí, você vai ver. Vai ficar tudo amarelo, essa branqueza sua, tudo vai consumir. E tem um propósito, irmão. Apenas 2 colheres de maisena, não é? Aí vem lá o fermento, a colherzinha. E o fubá, todo cheio de si, vira. Você está achando que você vai me inchar só com uma colherzinha assim? Pequenininho? Não vai dar nem para fazer cosquinha. E olha o que o fermento faz, né, irmãos? A importância do fermento no pão, no bolo. É ou não é? Não é? Do leite. Enfim, como que tudo é importante. Como foi importante a vida daquela mulher ali no contexto para Israel, para ajudar, né, no trabalho do profeta. Como foi importante. Como tem sido importante a sua vida no meu ministério, do pastor Cupertino, do Cláudio, do Jaime e outros pastores aqui. Como tem sido importante, irmão. Você não imagina a importância sua em minha vida. As pessoas podem ter, né, uma percepção sobre mim, né, pastor Carlos é bênção, é isso, às vezes eu ouço sobre mim, sou pastor Cupertino e outros pastores e tal, tá, maravilha, somos, mas somos o que somos por causa de vocês, irmãos. Aquele profeta caminhava na força daquilo que ele recebia por causa daquela mulher, e havia então um feedback. Olha o processo como é que é. A água mistura o leite, a água que seja para alguns casos, para o pão, o leite mistura com o fubá, que mistura com a maisena, que mistura com o fermento e que vai ao fogo e dá aquele bolo bonito, gostoso, saboroso, um pouco de açúcar, um pouco de sal também, né? E dá aquele bolo gostoso e maravilhoso. Por isso, a igreja, quando todos estão dentro desse processo, acontece o que aconteceu domingo passado, o que aconteceu aqui no louvor, todos interagindo. Irmãos, não pode ser uma igreja apenas, irmão, faça isso, Deus vai te abençoar. Façamos isso e Deus vai nos abençoar, porque Ele abençoou aquela mulher sunamita pelo bem que ela fez a obra do Senhor. Foi ou não foi? O que aquela mulher mais queria? Um filho. Ela não tinha filho. Não é? Ela não tinha filho. E ele orou por ela e ela teve um filho. Mas um dia, o filho morreu. Marido, vejo que esse homem que passa aqui é um homem de Deus. Ô mulher, estou vendo você preparar a mula aí, o jumento e tal. Onde você vai? Eu vou ofertar ao Senhor. Mas hoje não é dia de lua cheia, nem nada, né? Tinha uns tempos que fazia isso e tal. Não, deixa quieto. Aquela mulher era valente. Mulheres da igreja Vereda. Não é Valentes Vereda, não. Mulheres da igreja Vereda. Vocês precisam ser valentes, determinadas. Sabe? Precisam ser determinadas como aquela mulher. No Velho Testamento encontramos
poucos contextos de mulheres que tinham atitude. Eu estava falando com minha esposa hoje sobre uma determinada mulher que perdeu o marido, e a partir do momento que perdeu o marido, aquela mulher começou a trabalhar e começou a cuidar da sua casa e fazer na sua casa coisas que antes o marido não deixava ela fazer. Deu um tapa na casa, arrumou a casa bonitinha, era só do jeito dele, a maneira dele, a forma dele, né? Olha o talento que essa mulher tem, olha o tesouro escondido ali, tá certo? Olha só, eu sei que o contexto até hoje ainda é machista, de igreja, de diversas coisas, mas, mulheres, vocês precisam ser determinadas. Vocês têm que fazer da rede de vocês uma boa rede e conversar, e se tem algo errado, acertar, e não ficar carregando dentro de si um peso, alguma coisa que não está funcionando. Não! Nós estamos trabalhando com discipulado. Estava falando para o pastor Cláudio. Hoje eu falei para um pastor assim, meu amigo, meu irmão, minha amada ovelha, discípulo de Jesus, vai lá no grupo e dá um oi lá para a turma, infla o nosso ego lá, que isso é bom. Porque ele pediu algo para as pessoas, e aí começou por mim, eu fiz, Cláudio fez, outros fizeram. Mas cadê o homem para falar, gente, obrigado, entendeu? Tem gente que tem medo do WhatsApp, para com isso, gente. Quando você abre o WhatsApp, treme, é meio de comunicação, é como você ligar para a pessoa. Eu não gosto de olhar, não. Eu não olho toda hora. Eu não vivo em prol do WhatsApp. Eu sei que é uma ferramenta que eu uso. Sabe o que eu fiz nessa semana no WhatsApp? Peguei os grupos de discipulado. Senhor, abençoa esses discípulos do Senhor. Esses homens, essas mulheres valentes, Senhor. Deus, vê a necessidade de cada um, Senhor. E pá, mandei para um grupo. Fui no outro grupo e fiz outra oração, não repliquei a mesma oração, não. Se olhar lá, vai ver que não é a mesma oração. E repliquei. E mandei para algumas pessoas isoladas. Quem recebeu uma oração minha essa semana pelo WhatsApp? Levanta a mão aí. Foi bênção. Entendeu? Por que se honrou? Isso é parte do processo. Então, voltando aos homens dessa igreja também, sejam valentes, corajosos. Vocês têm muito para dar. Os jovens têm muito para dar. Os casais têm muito para dar. Talvez você não descobriu ainda o potencial que há dentro de você. Deixa de olhar para a circunstância. Aquela mulher tinha uma necessidade, mas ela não fez meramente só pela necessidade, porque ela amava a obra do Senhor, abençoar a obra do Senhor, e Deus a retribuiu. Irmãos, e se nós queremos ser abençoados, queremos culto como tivemos, louvor como tivemos, é hora de nós envolvermos com o corpo, alma e espírito, com tudo que nós temos para o Senhor, é para o Senhor. Eu já disse aqui para vocês, irmãos, a igreja precisa do dízimo? Precisa da oferta? Precisa, mas muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, sofrendo, padecendo e que precisam ser abençoados, e a gente não tem sensibilidade. Que a pessoa trabalha, às vezes trabalha, cada um pode passar por uma luta. Então, quando eu estou falando de processo, eu estou falando de um todo, porque nós falamos que somos família de Deus. Quantos de vocês aqui, dos que sabem, os que não sabem, estão sabendo agora, chegou perto da irmã Ivanete, como é que está sua mãe, sua irmã, sabendo que ela está com câncer, ele está passando bem, está precisando de alguma coisa? Você falou isso para ela? Você falou? Não sabia, pastor, agora você está sabendo. Agora eu vou fazer só porque o pastor falou, não vou fazer, não faça. É melhor obedecer do que sacrificar.
Faz. Entendeu? Comunica. Eliette perdeu a irmã dela, você deu um abraço nela, irmã Eliette, como é que você está? Sabe, irmãos, eu estou querendo levar vocês para um processo de sacudir a igreja, de mexer, irmãos. Sabe por que as pessoas falam que eu sou bênção? Porque eu mexo com todo mundo. Eu me importo com todo mundo. Eu me importo com pessoas. No nosso grupo de discipulado, estudamos uma lição e uma das pessoas se levantou e falou, meu marido é bobo, todo mundo explora dele, e não sei o que, é um pastor. Mas não é isso não, irmão. A pessoa comprou uma caminhonete nova agora porque carregou uma geladeira para a pessoa, tal, falou, nós não somos carreteiros, já falei para você, eu não sou carreteiro, eu não posso ficar pá. Mas a pessoa chega, passou, empresta a caminhonete, não tem problema não. Eu não vou emprestar por um que não tem carteira, que não sabe dirigir, um inconsequente e tal, não vou fazer isso. Não vai lá em casa mesmo me pedir caminhonete, porque eu disse isso não, hein? Mas está entendendo, irmãos? Cobrava com o marido, esposa. Eu falei, gente, entendeu? Eu sei que tem hora que as nossas esposas falam assim, você é bobo. Quem nunca ouviu isso, fica com a mão abaixada. É porque a mulher é mais sentimental nessa área, né, irmãos? Mas às vezes a gente é bobo mesmo. Às vezes a gente é bobo. Mas o Senhor que cuida de nós, não é? Agora, interessante, quem tomou a atitude de construir o quarto, fazer aquelas coisas todas para o profeta? Não foi uma mulher boba, né? Mulher boba, bobona. Entendeu, irmãos? Está na hora de, como igreja, nós aprendermos isso. Entendemos os mandamentos recíprocos da palavra, cuidando um do outro. Sabe, irmãos, às vezes você sai de um culto igual domingo passado, vou mencionar aqui de novo, né? E tão feliz, mas às vezes perto de você, tem gente que pode estar passando uma canequinha, um momento. E às vezes a gente olha só para o nosso próprio umbigo, só para nós mesmos. Quantas vezes, irmãos, nós somos egoístas? Todos nós, eu estou me incluindo aí, tá? Não acho que eu sou perfeito, não. Às vezes a gente tem ato de egoísmo, né? Às vezes a gente atende mais quem nos explora do que quem precisa. É ou não é? Não é? O irmão me contou aí que deu um objeto para uma pessoa, cobrou nada. Aí o objeto estragou, a pessoa falou, vim aqui para te falar que o negócio estragou. Ué, ele não é mecânico, ele não cuida. Né? Às vezes nós fazemos mais para fora do que para dentro. Deus abençoa aquela mulher, deu um filho, o filho morreu, ela foi atrás do homem de Deus, né? E aquele homem de Deus falou, Senhor, só me trouxe para a casa dessa mulher, fazendo tudo que tem que fazer aqui, para poder trazer esse prejuízo para essa mulher? Oh, Deus, não é? E aí, nós sabemos o que aconteceu. Irmãos, Mateus 23:11, Jesus fala assim, essa tradução que eu vou ler aqui é da NBV. Quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês serão. Quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês serão. Para ser o maior de todos, é preciso ser servo. Você vai ter uma tradução aí diferente. A NBV dessa tradução. Para ser maior do que todos, é preciso ser servo. Quando Jesus lavou os pés do discípulo, ele ensinou isso. João 12:26, Jesus disse assim, se alguém quer me servir, que venha e me siga, pois os meus servos devem estar onde eu estou. Se me servir, o Pai o honrará.
Romanos 12, 10. Amem-se, mandamentos recíprocos. Romanos 12, 10. Amem-se uns aos outros com amor fraternal. E tenham prazer em honrar uns aos outros, mais do que a si próprio. Olha só. Quando alguém precisar de você, faça com carinho, faça com amor. Se alguém chegar na sua casa, agrade. O mineiro não deixa ninguém sair sem cafezinho, ainda que está caro. Mas é incrível, né? Nem o preço do café. Quer tomar um cafezinho? Pode estar fazendo aquele calor de 40 graus, a gente oferece café. É impressionante, né? É impressionante, né? Ou um suquinho, né? Amem-se uns aos outros com amor fraternal. E tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Honra. Hebreus diz assim: porque Deus não é injusto com aquele que pode esquecer-se do trabalho incansável de vocês por ele, ou esquecer-se de modo pelo qual vocês costumaram mostrar o seu amor por ele, e ainda mostrem auxiliando seus irmãos na fé. Olha o que Deus está falando aqui em Hebreus, irmão. Olha o que está falando em Hebreus. Veja bem. É interessante quando Deus fala que o povo estava servindo a ele, mas que ele, né, queria que servisse aos irmãos na fé. Né? Então é importante a gente entender isso. Muito importante. Tá? Eu vou ler mais 2 versículos aqui para os irmãos, para a gente fechar essa parte aqui, nós vamos orar. Só um minutinho, por gentileza. Hebreus 6:10. Só para falar o Hebreus para você, 6:10. Tá? Agora eu quero deixar para vocês aqui 2 versículos que eu tenho ele como muito importante no nosso contexto aqui. Um está lá em 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Estamos encerrando, está muito calor, hoje a gente tem que medir a água com fubá. Primeiro Pedro 4:10 fala assim: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Olha só, essa tradução minha. Deus deu a cada um de vocês capacidades especiais. Por exemplo, na ceia do Senhor, tem gente que tem o talento de arrumar a ceia. Tem a outra que faz o pão. Não é? Quando tinha as festividades na igreja, o enfeite, a ornamentação da igreja. Estejam certos de que estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas de graças a Deus. Então, o que você tem, esteja certo que você está usando para ajudar mutuamente um ao outro. É isso que nós precisamos.
E por fim, Jesus fala em Mateus Mateus capítulo 10, o verso 41 e 42, Jesus fala assim: se vocês acolherem um profeta, porque ele é um homem de Deus, receberão a mesma recompensa que um profeta obtém. E se vocês acolherem homens bons e piedosos, por causa da sua piedade, receberão recompensa igual a deles. E se vocês derem até mesmo um copo d'água fria ao menor dos meus seguidores, eu sou o menor dos seguidores, porque ele é meu discípulo, serão seguramente recompensados. Concluindo, às vezes você acha que você não tem nenhuma importância nessa igreja. Talvez seja um sentimento que você guarda dentro de você. Eu sou nada, sei nem ler direito, sou ignorante. A gente fala assim. Estou falando, irmãos, o que nós falamos, né? Cada um numa área e outra. O pastor nunca me chamou para pregar. Você nunca ofereceu também? Mandamento recíproco, né? Pastor, gostaria de um dia pregar nessa igreja. Aí eu vou olhar o seu martelo para ver se está arrumadinho, né? Para ver se prega bem, né? Conversar, brincadeira, mas é verdade, né? Você tem talento, irmãos. E a igreja não é feita só da pregação dos pastores, não. Não é. Esse tempo aqui vai. Mas o que fica é a comunhão de um com o outro. Não é? Outro dia eu fiz uma visita para um casal, a irmã me deu um bolo lá que fez na sua correria. Tão gostoso, tão gostoso. Tão bom o bolo que eu fui comendo aos poucos, acabei de comer ontem. O que foi que eu levei para minha esposa. É tão bom, não é? Sirva um ao outro, você é importante. Tudo que você faz nessa igreja é importante. O abraço que vocês me deram aqui domingo passado, quanto tempo que você não me abraça, foi tão importante. Entendeu? É importante, irmãos, nós temos que saber a nossa importância um para o outro. Está aqui, eu vou. Ronan, você lembra o que você disse para mim quando eu cheguei no cemitério na morte do seu sogro? A gente sabe da importância da gente, não é que a gente é o mais importante. Porque a gente quer pessoas que a gente ama ao nosso lado em todos os momentos felizes e os momentos tristes. É ou não é, gente? Isso é ser igreja. Esse é um processo de igreja. Não é uma reunião meramente para um culto, né? E vamos e faz aquele tanto de coisa para trazer movimento no culto. Não! O mais importante é o que fica em nós quando nós saímos daqui, irmãos. De saber que eu vou ligar para o pastor Carlos e ele vai me ouvir para poder conversar comigo. Claro, na medida do possível. Que eu vou precisar de uma ajuda e está ali. Como eu disse ontem para vocês, a pessoa que me ligou nem é aqui da igreja, aqui não, de uma das nossas igrejas. Está passando um processo muito difícil na vida. E eu tirei 1 hora para ela no telefone ali. É isso. Então esse ato dessa mulher foi tão importante que está registrado na Bíblia. Que fique também os nossos atos registrados positivamente na memória das pessoas. Que fique, entendeu? Pessoas que nos acudiram. Eu tenho na minha memória muitas pessoas, dos quais alguns partiram para o Senhor, que me acudiram em momentos difíceis da minha vida. Um deles, quando eu estava em casa morrendo, minha pressão estava 8/6, me acudiu, me carregou, me levou para o hospital, visitou, passou noite comigo no hospital.
A gente não esquece. Está registrado em minha memória. Né? Da mulher ficou aqui registrado na Bíblia. É para isso que nós fomos salvos, transformados. Porque o Senhor nos espera entrarmos lá no céu. E lá no céu não tem diferença. Mas vamos ensaiar aqui. Vamos ensaiar aqui. Saia daqui hoje e cumprimente uma pessoa quando terminar o culto, né? Que você, há muito tempo, né, não cumprimenta essa pessoa ou nunca conversou. Quem sabe você está em condição financeira para dizer assim, vamos comer o cachorro-quente lá comigo? Pastor esperto, né? Para vender cachorro-quente. Mas eu estou aproveitando do momento, né, irmãos? Às vezes tem gente que está doido para comer um cachorro-quente, mas, né? E aí, quem é que agora pode me ajudar? Né? Aí aparece um chapulinho colorado aí, né? Irmãos, que Deus te abençoe. Deus fortaleça a sua vida. Que você tenha tido compreensão desta palavra. Que você faz parte de um processo na igreja do Senhor. Sem Ele não há culto. Sem Ele não há louvor, não há adoração. Cada um de nós. Por isso, preparado, envolvido, se entregando, né? A coisa vai funcionar e Deus vai abençoar. E quando entramos em uma harmonia perfeita, aí o mover de Deus, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Vamos ficar de pé.